Bem-vindos a mais uma aula de Lógica e Retórica Jurídica. Hoje vamos começar pelas origens da lógica e vamos falar sobretudo daquele que é tido como o pai da lógica, que é Aristóteles. Vamos tentar entender um bocadinho da história desta cadeira, deste ramo da filosofia. Hoje, para todos, é bastante evidente que Aristóteles é o pai da lógica. Contudo, a sua proeminência nem sempre foi evidente. Se nós olharmos para o período helênico, vamos ver que a lógica que esteve mais em voga foi a lógica estoica, especialmente à volta da obra de Crisipo. Já na antiguidade mais tardia, sobretudo com a tradição medieval arábica, porque as obras de Aristóteles chegam-nos ao Ocidente, voltam ao Ocidente através do mundo árabe, é que volta, e também na tradição latina, é que volta Aristóteles vai à ribalta e as primeiras traduções que são árabes e pelo árabe se volta para o latim. Mais tarde é que se volta a explorar a obra em grego, a obra original em grego de Aristóteles. E ao aparecer Aristóteles na cena da lógica, Crisipo vai voltar hoje, vai cair no esquecimento, vai haver total eclipse dessa figura e dessa obra. Já na modernidade, Kant, filósofo da modernidade, vai até afirmar, vai ir mais longe ao afirmar que Aristóteles já descobriu tudo o que havia a descobrir em lógica. Mesmo quando se entra para a lógica matemática moderna, vai-se notar uma forte influência da figura de Aristóteles. Ora, Aristóteles é tido como pai da lógica exatamente por ter sido o primeiro a trabalhar de maneira sistemática sobre essa cadeira, a se dedicar de maneira específica a esta cadeira. E isto vai aparecer reunido numa série de obras que se chamou Organon, e esse Organon, não que Aristóteles tenha escrito uma obra de nome Organon, mas porque os seus críticos, os seus estudiosos mais tarde vão reunir umas 6 ou mais obras sobre esse nome. Temos a obra Categorias, a obra da interpretação sobre a hermenêutica de Aristóteles, e temos os analíticos anteriores, os analíticos posteriores, e aparecem os tópicos e, por fim, as refutações sofísticas. Ora, e o que nos interessa para esta cadeira é, sobretudo, a questão da silogística, o estudo dos silogismos. Portanto, ou seja, a questão da dedução em Aristóteles. E se nós formos a ver, portanto, Aristóteles, a palavra que hoje traduzimos por dedução em Aristóteles aparece sob o nome de silogismos, que é, portanto, silogismos, que mais tarde foi traduzido por silogismo, e é definido como uma locução, portanto, logos em grego, palavra, discurso, em que uma vez certas coisas tenham sido supostas, algo distinto do que foi suposto resulta por necessidade devido às suposições como tais. Quer dizer, para ser mais específico, vou fazer faz-se duas suposições, duas suposições mais ou menos seguras. Por exemplo, afirmar Sócrates é homem, primeira suposição. A segunda, todo homem é mortal, primeira suposição. A segunda suposição, Sócrates é homem. Portanto, essas suposições são mais ou menos seguras, e com base nessas duas suposições vai nascer algo que resulta por necessidade a partir dessas suposições, que é logo Sócrates é mortal. Ora, há estas coisas supostas, como diz Aristóteles na sua obra, nós vamos chamar de premissas,
e o resultado por necessidade é a conclusão ou consequente. Resultado por conclusão, portanto, quer dizer, é aquilo que mais tarde nós, na lógica moderna, vai aparecer como consequência lógica. Quer dizer, se nós dizemos X resulta necessariamente de Y e Z, se for possível X ser falso quando Y e Z forem verdadeiras. Portanto, esta é que é a definição do argumento válido. X resulta necessariamente de X e Y e Z. Se for impossível que se X for falso, Y e Z sejam verdadeiros. Esta é, só para dar exemplo, é possível Sócrates ser mortal, isto é o X, se existir um Y, que é este, todo homem é mortal, que é o Y, e o Z, afirmar que Sócrates é homem. Ora, se X for falso, se Sócrates não for mortal, logo não pode ser verdadeiro que todos os homens sejam mortais, ou que, pelo menos, que Sócrates seja homem. Isso é que vai dar-nos a um argumento válido. Por seu lado, isto é aquilo que se chama de dedução, enquanto que a indução vai ser um argumento que parte do particular para o universal. Uma das tendências da ciência é seguir pela indução. E um dos grandes críticos da filosofia antiga e um dos pais da epistemologia moderna, Carl Raimund Popper, fala do indutivismo, dizendo não ser suficiente para a ciência. E um dos exemplos, um dos argumentos que ele apresenta para desconfiar da indução é pela história do Peru indutivista. E o que é que ele diz nessa história, na sua história do Peru indutivista? Quer dizer, ele conta a história de um Peru que tentava perceber um fenómeno a fim de poder fazer uma indução, a fim de, a partir de vários casos particulares, chegar a uma verdade universal. E o que é que o Peru queria saber? Queria saber se sempre lhe davam comida, mas não podia afirmar logo, porque isso poderia ser uma dedução, então ele vai pela indução. Primeiro verifica, de segunda a sexta me dão comida, e passa uma semana, passa duas, e pronto, conclui que pronto, de segunda a sexta me dão comida. Depois tenta observar, será que aos sábados me dão de comer? Sim. Começa o inverno, estamos em novembro, vai vendo que sábado e domingo, nos feriados também lhe davam de comer. Então, o primeiro dia que cai neve é dia 24 de dezembro, e ele tenta ver se também quando se cai neve lhe davam de comer. Só que pronto, ele já não teve tempo de fazer a sua indução, porque no dia 24, em vez de ser do fazendeiro lhe dar de comer, ele se tornou a refeição de Natal do próprio fazendeiro. Então, esta é que é, de certa maneira, a perspectiva sobre a indução. Então, nesta cadeira, não vamos entrar na indução, vamos trabalhar sim com raciocínios dedutivos que partem do geral para o particular. Ora, as premissas são estruturas de frase, os silogismos são estruturas de frase, cada uma das quais podendo ser significativamente chamada verdadeira ou falsa. Quer dizer que as asserções, cada uma
cada uma das premissas deve poder ser verdadeira ou falsa. Não pode haver tautologia, uma afirmação que sempre é verdadeira ou sempre é falsa. Então, a primeira característica das asserções é poderem ser verdadeiras ou falsas. Se não pode ser verdadeira ou falsa, não pode ser falsificada, como diria Carlos Raimundo de Popa, não pode ser considerada uma asserção. Por exemplo, ou chove ou não chove. Isso é uma tautologia, então não pode ser visto como asserção, logo não pode servir como premissa para um raciocínio. Por outro lado, olhando para as asserções, cada uma dessas frases tem a mesma estrutura. Um sujeito, um predicado. O sujeito é aquele de quem se fala, o predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito, e por um lado, tem de se afirmar ou negar a ligação entre o fato, entre o predicado e o sujeito. Na última aula já dizia, na perspectiva de Aristóteles, todas as asserções podem ter como cópula o é, quer dizer, toda a afirmação pode ser reduzida ao verbo ser. Temos de um lado o predicado, a cópula que é o verbo ser, e por outro lado o predicado sujeito, cópula, predicado. E já explicava. E o que é que se faz numa asserção? Por exemplo, a Maria é bela. Estamos a fazer uma ligação, a afirmar uma ligação entre Maria e a beleza. A Maria e a beleza coexistem no mesmo espaço. Enquanto quando dizemos que ela não é, estamos a dizer Maria de um lado, a beleza do outro. Ora, cada um desses, sujeito e predicado, são chamados termos de uma asserção. Um termo pode ser, e os termos podem variar em quantidade, quer dizer, podem ser um termo ou é individual, ou é universal, quando se aplica a toda a classe, ou é particular, quando se aplica apenas a uma parte da classe. Outro elemento que é necessário perceber é a questão da acidentalidade. É que há elementos que são acidentais. A pessoa sentada é Sócrates, portanto, significa que Sócrates está sentado. Isso é um acidente. Sócrates não tem que estar necessariamente sentado. Cada afirmação corresponde, para cada afirmação deve haver possibilidade de se fazer uma negação. E entre uma afirmativa e uma negativa, a relação é de contradição. A contraditória de a Maria é bela, não é a Maria é feia, mas é a Maria não é bela. E entre a Maria é bela e a Maria não é bela, ambas não podem ser verdadeiras, nem ambas podem ser falsas. Se uma é verdadeira, a outra tem de ser falsa. Agora, o que são proposições categóricas? Porque são as que mais nos vão ocupar durante o nosso percurso nesta cadeira. Uma proposição categórica é uma proposição que afirma ou nega. Estamos logo a dizer que a interrogativa não é uma proposição categórica, a exclamativa não é uma proposição categórica, e todas as outras. A interjeição não é uma proposição categórica. Tem que afirmar ou negar que todos ou alguns membros de uma categoria
estão incluídos no outro. Quer dizer que todos os membros da categoria do sujeito estão inclusos na categoria do predicado. Ora, essas categorias, proposições categóricas, asserções categóricas, têm 4 formas a partir de... Tem uma distinção em quantidade e em qualidade. Em quantidade podem ser universais ou particulares, e em qualidade podem ser afirmativas ou negativas, e daí nascem aquilo que são chamadas as 4 formas canônicas das proposições categóricas. Quais são? Se eu digo todos os S são P, todos os estudantes do pós-laboral são inteligentes, estou a fazer uma universal afirmativa. É universal porque atinge a todos os estudantes, e é afirmativa porque se une inteligência e estudantes do pós-laboral. Então, a isso se chama de forma A. Quando falamos de forma A, estamos a dizer que é universal e é afirmativa. A forma E é nenhum estudante do pós-laboral é inteligente. Isso seria uma universal negativa ou forma E. Mas podemos dizer algum estudante do pós-laboral é inteligente. Isso é uma particular afirmativa ou forma I. Algum estudante do pós-laboral não é inteligente. É uma particular negativa ou forma O. Ora, vamos lá ver as principais propriedades das proposições categóricas. São 3 principais propriedades. Já tinha dito que é quantidade, quer dizer, as proposições categóricas podem ser universais ou particulares, quer dizer, vão diferir na quantidade do sujeito. Quantidade do sujeito, quando se fala de quantidade, se refere-se ao sujeito, que é universal ou particular. Mas também podem diferir na qualidade do predicado. Quer dizer, afirma ou nega a inclusão do sujeito na classe do predicado. A qualidade tem a ver com o predicado. É ou não é. Afirmativo ou negativo. E por fim, temos a distributividade. Isso é que é necessário reter muito bem sobre tudo isto. Ora, os 2 termos, sujeito e predicado, podem ser classificados como distribuídos ou não distribuídos. Quer dizer, quando se diz distribuídos, quer dizer aplica-se a todos. Não distribuídos quer dizer que não se aplicam. Vamos voltar para a forma canônica A. Todos os estudantes do pós-laboral são inteligentes. Então estamos a dizer o sujeito distribui-se para todo o predicado. Para todo o predicado. Quer dizer, o sujeito cabe todo no predicado, mas estamos a dizer, quando se diz todos os estudantes do pós-laboral são inteligentes, não estamos a dizer que todos os inteligentes são do pós-laboral. Então estamos a dizer que o sujeito distribui-se para o predicado, mas não o contrário. Na forma E, temos a proposição distribui bidirecionalmente. Na forma E, como é que fica esta mesma? Nenhum estudante do pós-laboral é inteligente. Então, o que quer dizer que tanto se é do pós-laboral é inteligente, e se é inteligente não é do pós-laboral, quer dizer, os 2 se distribuem. Existe assim uma certa
distribuição entre os dois, é bidirecional. E por fim temos a forma e ambos termos não são distributivos. Algum estudante do pós-laboral é inteligente. Quer dizer, quando se fala de inteligência de pós-laboral, nada implica o outro. Há um que pode ser inteligente, mas não há implicação mútua tanto entre o sujeito como em relação ao predicado. E a forma O, apenas o predicado é distribuído. Algum estudante do pós-laboral não é inteligente. Estamos a dizer o predicado pode se distribuir ao sujeito, mas o sujeito já não se distribui ao... Algum estudante é inteligente, mas nós estamos a dizer que nem dizemos que são todos. Agora, quais são as principais normas da proposição? Nós já vínhamos dizendo, mas antes de entrar nas normas, vamos entrar um bocadinho para perceber a estrutura da proposição. Dizíamos que toda proposição tem um sujeito, uma cópula e um predicado. Vamos olhar. Todo homem é mortal. Todo homem constitui o termo médio. É mortal, é a cópula. Mortal é o termo maior. E vamos nos perguntar depois porque que ele é considerado o termo maior. E depois a segunda premissa é Sócrates é homem. Sócrates é o termo menor, enquanto que homem é o termo médio. E vamos já explicar como é que isto se pode fazer. Estamos a ver, o primeiro círculo é o ciclo dos mortais. Mas nós... é o círculo dos mortais. Aqui dentro dos mortais vamos encontrar o quê? Vamos encontrar o homem. Vamos encontrar os seres humanos. Já estamos aqui a dizer que todos vamos por aqui seres humanos e vamos ver outro círculo menor que é Sócrates. O vermelhinho é Sócrates. Estamos a dizer, primeiro estamos a dizer, todo homem é mortal. O homem é este castanho. Estamos a dizer que cabe todo aqui dentro do conjunto do mortal. Portanto, mas estamos a dizer que Sócrates é homem, quer dizer que pertence a este conjunto. Logo, qual é o termo maior? O termo maior, naturalmente, vai ser... o termo menor vai ser Sócrates. É um indivíduo particular, mas depois encontramos o termo homem. Algum homem é Sócrates, mas nem todo homem, mas nem todo... Sim, todo Sócrates é homem, mas nem todo homem é Sócrates. E estamos a dizer também que todos os homens são mortais, mas existem outros mortais além dos homens. Então, sempre que quisermos perceber termo maior, menor ou médio, temos que pensar nesta relação. Portanto, na teoria de conjuntos que aprendemos muito bem em matemática. Ora, podemos encontrar, dizer que vamos ver as regras do silogismo. A primeira, Aristóteles estabelece mais ou menos 6, 8 regras, não vamos entrar nessa discussão, 6, 8 regras do silogismo. A primeira regra é que todo silogismo deve ter 3 termos, o menor,
o médio e o maior, e não mais do que isso. Vamos lá para ver. O cão ladra, é a primeira premissa. A segunda maior, aquele conjunto de estrelas se chama cão. A conclusão poderia ser logo algum conjunto de estrelas ladra. Mas o que acontece com este silogismo é que quando falamos de cão em dois sentidos. O primeiro sentido é cão como o animal que temos em casa, e o segundo sentido é cão como um conjunto de estrelas. Então, o que Sócrates diz que é três termos e não mais. O erro que acontece no silogismo que enunciei é que, em algum momento, cão, quando nós estamos a trabalhar com três termos, mas sim com quatro. A segunda regra é que os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Quer dizer que a conclusão é sempre mais restritiva. Terceiro, o termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Como vimos na frase, Sócrates, todo homem é mortal, homem é o termo médio. Este termo médio vai aparecer nas premissas, duas vezes nas premissas, mas nunca vai aparecer na conclusão. A quarta regra é que o termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez. E onde é que este é tomado? Todo o homem é tomado universalmente. Isso é que nos vai permitir de chegar a uma conclusão. De duas premissas negativas, nada se conclui. Nenhum homem tem asas. Sócrates não tem asas. Não podemos fazer nenhuma conclusão. Também de duas premissas particulares nada se pode concluir. E por fim, a sétima é que a conclusão segue sempre a pior. Se vai mais pela particular e mais pela negativa. De premissas afirmativas, a conclusão não pode nunca ser positiva. Pronto, e ficamos por aqui. Logo a seguir vou enviar igualmente para os estudantes que seguem como cadeira curricular, vai-se enviar os exercícios a fazer e os slides desta aula. Muito obrigado e recordem-se de registar-se no canal para receber as próximas aulas. Boa noite.